sou a Rose Souza. Eu sou Helena. Nós somos do Over 50 Forever Young. E hoje a gente vai bater um papo com o José Alves. José Alves é engenheiro, empresário e motociclista. E a gente vai falar hoje da parte bem interessante da vida dele, que é a moto, né? Para nós, ter uma atividade que traz prazer é muito importante para agregar ao lado profissional. E o Zé traz isso bem forte nele. Ele não deixa de abrir o espaço para uma viagem vez ou outra e aproveitar realmente a vida, o que todos nós overs deveríamos fazer, né, Zé? E hoje a gente vai falar de uma viagem que o Zé fez que eu acho que bate o coração e brilha os olhos de muitos overs, que é a Rota 66, né, Zé? Vamos contar pra gente um pouquinho como foi a Rota 66, o que levou vocês a fazer e por que vocês escolheram ir de moto? A Rota 66 é um ícone, né, do motociclismo mundial. Né, desde a década de 70, todo mundo tem um sonho, né, de quem gosta de moto, fazer a Rota 66 nos Estados Unidos. E, então nós escolhemos esse passeio, aliado a esse passeio da Rota 66, a gente passear e conhecer vários lugares ao entorno da Rota 66. E aí a gente fez um roteiro, nós criamos o roteiro, programamos a viagem 6 meses antes, com todo o roteiro, todas as escalas, hotéis, lugares, e programamos essa viagem para uma viagem de 20 dias nos Estados Unidos. Legal. E como que foi definida essa rota? Você até falou um pouquinho já, né? A rota, o tempo, ou vocês fizeram o trajeto todo? Na realidade, a Rota 66, ela não existe mais, né? Ela hoje foi fragmentada nos Estados Unidos. A Rota 66, quando foi criada ainda, nos áureos dos anos 30, ela era uma rota que ligava ao oeste, né, ao leste, no Pacífico ao Atlântico. Hoje ela foi fragmentada, existem trechos, né? Então, a parte da 66, que é mais tradicional, que todo motociclista tem um sonho de fazer, é na Califórnia, né? Que você pega ali o Café Bagdá, aquela região toda ali do Grand Canyon, Arizona e tudo mais, né? Nevada. Então esse é o trecho que nós fizemos, né? Então a gente fez um roteiro que nós conseguimos aliar aquela região ali dos parques, né? Americanos, né? Grand Canyon, Death Valley, Sequoia Park, National Park, o Yosemite, Napa. Então a gente fez um roteiro que nós conseguíssemos agregar todos esses locais famosos dos Estados Unidos e procurar fazer esses trechos da 66. Rota excelente, né? Vamos combinar. É de brilhar os olhos. E vocês alugaram as motos lá, Zé? Como que é esse processo de utilização das motos? É daqui ou é alugada lá? Não, nós alugamos as motos, até por uma situação até de documentação. Se você sair do Brasil, mandar moto para lá, você tem todo um trâmite legal de transporte, de aduana, é muito complicado e caro. Nos Estados Unidos é muito fácil você alugar uma moto, né? Então, e tem uma condição diferenciada que você pode alugar a moto num local e entregar ela em outro determinado local que você vai chegar. É muito fácil, tem uma facilidade muito grande, né? E o custo-benefício é muito mais fácil. Então nós optamos em realmente alugar as motos lá. Legal, facilita. Tá, você já até respondeu, né? Então o processo não é burocrático. E a habilitação, por exemplo, assim, ela tem validade? Qual que é o tempo? Não, hoje a mesma habilitação que você tem no Brasil vale para os Estados Unidos. Por um período curto, né, de 3 meses, você pode usar a mesma habilitação que você tem aqui, você utiliza lá, é legal, não tem nenhum problema. A viagem que vocês fizeram foi um roteiro só para os meninos ou vocês levaram as esposas junto? Não, o roteiro nosso, normalmente a gente faz uma viagem por ano, né? A gente faz um roteiro determinado, sempre com as esposas. Todo o roteiro nosso é feito com as esposas e o objetivo é integrar não só o passeio da moto, mas uma viagem, um lazer, né, de família e tal, de casal. E a gente aluga as motos e a gente tem sempre um carro de apoio, né? Porque as meninas sempre têm aquela questão de bagagem, levar alguma coisa a mais e tal. Então, normalmente o que a gente faz quando nós somos uma turma de 10 casais, nós alugamos 9 motos e um carro.
e a gente faz um rodízio. Cada dia um vai no carro, né, e troca a moto pelo carro para que todo mundo possa andar de moto e assim também ter um carro de apoio. Um apoio, né? Um apoio. Legal. E é confortável para o garupa e seguro? É, bastante, né? As motos são muito boas, né? São motos de alta cilindrada, de conforto. E assim, uma grande vantagem nos Estados Unidos, na América do Norte em si, é a segurança que você tem. As estradas são muito boas, todo mundo cumpre as leis de trânsito, não há risco, né, iminente de acidente, é muito, muito tranquilo. Então é uma viagem extremamente confortável e a gente faz percursos também não muito longos, né, para que a gente não canse muito. São percursos que variam entre 350 a 700 quilômetros por dia. Então, vocês, nesses 350, 400 quilômetros, tem sempre uma paradinha para um drink, um lanche, ou vocês tocam direto ali os 300 quilômetros e só depois param? Não, normalmente a gente faz o seguinte, a gente programa a viagem, ela, como eu falei, a perna curta e perna longa, né, que ela pode ser de 400 quilômetros, pode ser de 700, é feita uma programação, a gente tem um determinado horário de sair, todo mundo tem que estar pronto. A gente faz uma parada para um lanche, normalmente a gente não almoça, até para não ficar cansado, sonolento. E aí normalmente a gente costuma, né, programar a viagem para a gente chegar em determinado local, não muito tarde, para que a gente possa descansar, relaxar. Aí sim, depois que chega no lugar, tomar um drink, um jantar, assistir um show, né, e descansar. No outro dia a gente retorna a viagem tranquilamente. Então acaba dando tempo de conhecer o lugar um pouquinho, onde vocês estão passando, para não ficar só ali na moto o tempo inteiro, né? O objetivo maior é esse. Nós, a viagem, a gente alia duas coisas. Uma é a viagem da moto, para você rodar, curtir a moto, e o outro é você realmente fazer um passeio e conhecer. No roteiro nosso, isso depende muito do local. Tem locais que nós passamos uma pernoite só. Tem locais que nós ficamos 2, 3 noites, dependendo do local, para fazer visitação, passear, conhecer o local, né? Então depende muito do local onde nós vamos. E aí vai depender do tempo que nós vamos, a estada nossa em determinado local. Então nós aliamos a viagem da moto com conhecer os lugares, fazer o turismo real. Uhum. E se fosse assim, Zé, para você falar de alguma coisa, o que mais chamou a atenção de vocês nessa viagem, o que você falaria? Olha, viagem de moto é sempre uma coisa fantástica, né? Porque a viagem de moto, eu sempre digo o seguinte, ela é diferente de você viajar de carro, de avião, de ônibus, de trem. É porque você vai sentindo o clima, você sente o aroma, você sente a temperatura, aquilo, você vê aquilo na pele, né? Se muda o ambiente, muda a temperatura, o aroma do local, então você sente aquilo muito mais próximo, né? E você se vivencia cada momento, cada trecho da viagem. Então isso é muito bom. Fora o prazer de liberdade de você estar numa moto, sentindo o vento na cara, aquela coisa toda, né? É muito gostoso. E aí você tem a oportunidade, além de ver, né, e conhecer os lugares, de você mudar o roteiro. De repente, se você está passando, vê um lugar interessante, uma cachoeira, um lago, olha, vamos parar, vamos ficar ali, vamos conhecer o local. Então, coisas que às vezes de avião você não tem essa oportunidade de você mudar o roteiro assim, de uma hora para outra, né? Então, eu acho que isso é o mais legal da viagem da moto, de você poder curtir cada instante da viagem. Degusta mesmo, né? 100%. Momento a momento. Legal. Exato. Zé, agora a gente não vai negar o nosso lado feminino, né, Helena? A pergunta que não quer calar. Vocês estão indo de moto com as esposas e a gente não resiste a umas comprinhas, né? Uhum. A viagem de moto tem que ter uma bagagem reduzida. Mesmo que vocês estejam com o carro, foram 9 casais, se não me engano. Um carro para 9, não dá para colocar tudo que a gente quer comprar. 9 mulheres querem comprar. É difícil controlar esse lado feminino lá? É um problema. Eu já fiz várias viagens, né? Teve viagem que nós fomos em 15 casais, 8, 10 e tal. E é realmente complicado. A gente sai às vezes com uma van, né, de 14 lugares, onde essa van ela tem, você vai, então a ideia é cada casal levar uma mala
E já teve viagem que nós voltamos lá, não cabia, quase não cabia um motorista, o resto era mala. Então é uma coisa meio complicada de controlar, mas assim, faz parte, né? Agora, tudo depende, todo mundo, né, sabe disso e vai dentro Faz um sacrifício. Faz um sacrifício, dentro do que pode. Tá certo. Zé, eu acho que foi possível para muitos overs que têm a vontade de fazer esse trajeto, conhecer um pouquinho, saber um pouquinho do que é a Rota 66, o que pode ser visto. E uma coisa que eu achei bem legal, gente, é que eles são muito organizados na viagem dele. Ó, albinho com tudo, com quem foi, data, local, chegada, saída. Faz parte da organização da viagem ter os registros tão documentados, tão legalzinho para você ter como lembrar, né? Então, eu achei isso muito legal. Que foi, assim, impresso, né? Porque dá para você pegar, curtir uma noite com os amigos. Isso a gente faz ali, assim, né? o álbum impresso tem CD, cada um tem, a gente faz cópias, mais cópias para presentear os amigos e tal, né? Para ter uma lembrança, né? Curtir. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês que estão assistindo, essa dica. Gente, viagem em grupo é sempre interessante. Duas coisas são fundamentais. Primeiro, o grupo tem que ser unido, organizado. Organização é tudo, porque assim, a hora de sair é fundamental, porque senão vamos marcar às 8, sai às 9, sai às 10, não. Essa organização é fundamental. Tem as regras, né? Se alguém se perder do grupo, tem todo um processo para você, né, não se perder, tem um mapa, como seguir, para onde ir, para qual local que nós vamos, para quem ligar. Então tudo isso é bem organizado, tem que ter uma organização muito certa. A organização de quem vai na frente, quem vai atrás, distância de uma moto na outra, de que forma nós vamos andar, respeitando as leis, velocidade. Então essa organização, esse planejamento da viagem, ele é de suma importância e normalmente a gente leva aí 2, 3 meses fazendo todo esse processo de organização, onde vai ficar, que hora que vai chegar, hotel, tudo. Isso é fundamental para que a viagem não se torne um problema. Outra questão fundamental é as esposas. Elas, como são, né, caronas, né, são as nossas companheiras, elas têm que ter assim, uma harmonia muito grande entre elas. E isso é legal, porque a nossa turma, elas são muito assim, muito amigas e elas que fazem realmente a viagem ficar legal, porque elas que são assim, a alegria da viagem, que procura os passeios, aluga os roteiros, escolhe os pratos, os restaurantes, o local. Então, isso é que é legal. Elas são muito unidas, né? E elas porque a gente só quer saber de andar de moto, elas não. Vamos no restaurante, vamos visitar um museu, vamos visitar um cinema. Então, o legal é que elas que traz a alegria da viagem. A motivação maior é delas, porque elas nos motivam a realmente que essa viagem seja um negócio assim, diferente do que só andar de moto. Que interessante, parabéns. História maravilhosa, fantástica. Foi muito bom. Zé, a gente queria te agradecer, foi ótimo, a gente tem certeza que muita gente vai pegar dicas que você deu, muito interessante. A viagem, eu tenho a impressão que foi muito bonita, a gente ainda não fez, mas esperamos um dia fazer, vamos incentivar os overs, né? Às vezes rende um convite, né, pra gente fazer uma, né, nosso cinegrafista às vezes nos convida para ir fazer uma viagem dessa, a gente espera, né? E obrigada por nos receber. Hoje a gente veio na casa do Zé, tá? Ele nos recebeu carinhosamente para mostrar um pouquinho da dica para vocês. Obrigada, Zé. Muito obrigada. Sucesso aí para vocês. Obrigado.